Segundo dados de agosto, os focos de incêndio na floresta amazônica cresceram 84% em comparação com o mesmo período de 2018. Esse aumento chamou a atenção de diversos países em relação à política ambiental do Brasil. Diversas manifestações ocorreram ao redor do mundo em defesa da preservação do meio ambiente. E para falar sobre esse tema tão polêmico, o programa Ambientando recebe o coordenador da ONG Marabunta, Guilherme de Jesus Vidal, que realiza pesquisas sobre a crise ambiental no Brasil. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, Beatriz, obrigado pelo convite. Muito obrigada pela sua presença. Então, Guilherme, eu queria começar te perguntando qual que é a sua opinião sobre esse tema das queimadas na Amazônia? As queimadas na Amazônia, elas não acontecem de hoje. Elas já acontecem há um tempo, desde que o Brasil, que os portugueses chegaram aqui, isso já vem ocorrendo. Só que nos últimos anos, os governos do PT, eles acabaram reduzindo de fato o número de porcentagem de desmatamento na floresta. Esse ano a gente tá vivendo uma situação atípica. Ano passado já aumentou o nível do desmatamento na floresta amazônica, que desde que o Temer assumiu, mas também no final antes do impeachment da Dilma, isso já era uma situação que já estava sendo prevista pelos analistas que estudam a questão ambiental no Brasil. Não é de hoje que a questão que os indígenas eles são perseguidos na região. O Brasil já é o campeão de morte de ambientalistas ou defensores rurais das florestas do nosso país. Então, não é uma situação de hoje, só que o que está acontecendo agora com o governo Bolsonaro vem de um sucateamento das instituições públicas que lidam na defesa do meio ambiente, e agora ele também está liberando o garimpo na região, o agronegócio, as fronteiras agrícolas elas estão entrando com mais força dentro da floresta. Então, de fato, isso vai refletir no número os dados do INPE vão mostrar que vai ter, de fato, um aumento no desmatamento. E eu acho que é muito bom ressaltar que a floresta amazônica, a Amazônia em si, o bioma, ele não é da característica dele a queimada. Então, se tiver 10% só teria que ser de queimada, mas não é um ambiente que pega fogo. Porque existem biomas que pegam fogo mesmo e que faz parte para reciclar o ecossistema, só que não é o caso da Amazônia. Então essas queimadas, acho que botaria uns números em casa de 80%, 90%, é causada pela ação do homem. E qual que é a sua opinião sobre esse governo Bolsonaro, o governo do ministro Ricardo Salles também, né, do meio ambiente? Você acha que eles estão fazendo um bom trabalho ou estão deixando a desejar nesse aspecto? Primeiro a gente tem que voltar na questão da eleição, né? O Bolsonaro disse que ele não queria o Ministério do Meio Ambiente, ele não via necessidade, ele queria incorporar o Ministério da Agricultura, que é chefiado pela Tereza Cristina, que é uma deputada do... Eu não sei se ela é deputada ou senadora, mas ela é da bancada ruralista, né, no Congresso. E ela já é conhecida por ter uma política um pouquinho mais agressiva de liberar agrotóxico, de fazer perdão de dívida de produtores rurais, ter uma permissividade com grilagem de terra. Então ela já tem um histórico nesse sentido. No momento que a comunidade internacional bateu muito nisso, ele foi obrigado a rever isso e deixar o Ministério do Meio Ambiente funcionando. Essa decisão ele tomou por volta de dezembro de 2018. Agora, só que o ministro que ele escolheu para assumir a pasta é o Ricardo Salles, muito bem como você pontuou. Dos últimos 11 ministros que o Brasil teve, ele foi o primeiro que nunca trabalhou com relação ao meio ambiente. Para você ter uma noção, ele nunca tinha visitado a Amazônia até começarem a acontecer as queimadas. Ele é um advogado, então ele não é da área ambiental, ele não conhece nada disso, e eu encaro isso como esse foi o primeiro passo de deslegitimar a questão ambiental no Brasil. Então, a nomeação do Salles já é o primeiro passo, tanto que os últimos ministros eles se reuniram e fizeram uma carta falando sobre o Salles, né, falando que ele não está exercendo o papel dele correto, ele não está à altura de um ministro do meio ambiente de um país que tem a maior reserva de floresta e a maior biodiversidade do mundo. Então, é mais ou menos nesse sentido. Tirando isso, ele está sucateando as instituições de fiscalização, o IBAMA. Fazia muito tempo que a gente não tinha uma notícia do caminhão do IBAMA ser atacado, isso a gente acabou de presenciar na última semana. Ele também está sucateando a questão
do ICMBio, que faz a conservação dos parques nacionais, e ele está subordinando muito a questão, os funcionários, está demitindo fiscais, e o aparelho de fiscalização está diminuindo. Esse é um dos maiores problemas, é o que mais se bate nele. Então, Guilherme, a gente queria saber também o que você acha sobre as pessoas, se elas estão tendo uma ideia de verdade sobre o que está acontecendo na Amazônia, ou se elas estão tendo uma visão mais minimalista e não está conseguindo enxergar direito o que isso pode causar para o nosso país. Mas essa pergunta você vai responder depois do intervalo. O Ambientando volta já. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não. Muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O Ambientando está de volta e o tema de hoje aborda o cenário atual das queimadas no país. O nosso convidado é o coordenador da ONG Marabunta, Guilherme de Jesus Vidal. Guilherme, no bloco anterior, eu deixei uma pergunta sobre as pessoas aqui do Brasil, se elas estão tendo uma visão minimalista sobre esse tema das queimadas na Amazônia, ou se elas estão realmente enxergando todas as consequências que elas podem trazer para o nosso país. Então, o que você acha? Primeiro, eu acho que não. O caos, a comoção, ela aconteceu na semana que aconteceram aquela nuvem em São Paulo de fuligem que veio da Amazônia, trazida pelas queimadas, e as correntes trouxeram para cá. E eu acho que um dos problemas, assim, falando como um pesquisador, eu acho que um dos grandes problemas das pessoas, elas não estarem compreendendo bem a situação da Amazônia nesse sentido das queimadas, é porque boa parte dos pesquisadores, eles não estão vindo na mídia falando, explicando para as pessoas, porque isso é um trabalho que a gente precisa realmente fazer. Sim. Vir na mídia e falar, o problema da queimada é o que está acontecendo. Eles estão cortando as madeiras, depois eles botam o gado, depois do gado eles vêm com a soja e a União, ela regulariza os terrenos, e é grilagem de terras públicas, não é só a questão do desmatamento que vem com a queimada, porque a queimada você limpa o terreno para depois botar o gado e depois cultivar a soja. E tem um estudo muito interessante do Amazon, que foi feito ano passado por um pesquisador da instituição, que mostra que o contribuinte brasileiro ele tá desembolsando desde 2017 118 bilhões para regularizar terras grilhadas, né? Então o governo está perdoando quem está invadindo áreas públicas que são de florestas, derrubando, então está se premiando a grilagem. Isso é inaceitável e isso é pouco debatido na mídia. A gente acaba falando muito de aquecimento global, isso não é muito claro para as pessoas como isso impacta. Eu acho que falta de verdade que os especialistas e também os jornalistas que são especialistas nessa área, falta um debate um pouquinho apurado para as pessoas tomarem consciência também. Eu acho que uma parte um problema é a questão da consciência, mas existem outros fatores que explicariam o porquê essa comoção ela acontece de maneira bem momentânea. Muito importante você falar sobre esse assunto, Guilherme, porque a gente até viu em uma reportagem que a gente fez que as pessoas não conseguem associar com a grilagem e com a agricultura em si essa questão das queimadas. Elas pensam que é uma coisa natural da floresta. E como você disse, a floresta amazônica nem é uma floresta que pega assim, né, que tem incêndios naturalmente. Uhum. Outra pergunta que a gente queria fazer para você é se você acha o que você acha que a gente deve fazer aqui no Brasil ainda para poder recuperar essas
queimadas que a gente teve, se você acha que vai dar para recuperar tudo isso que a gente perdeu. Olha, eu acho que a gente ainda está no momento que é possível. O clima ele vai ter um aumento de 1,5, 2 até 2030, 2050. Isso segundo dados da ONU. Então a floresta ela ainda pode continuar existindo, a Amazônia pode continuar existindo. Passou disso, já começa a colocar em xeque o futuro da floresta. O que se pode fazer nesse momento para que a gente reduza o nível de desmatamento? Primeiro foi o governo do PT, ele investiu em fiscalização. E é muito importante que os indígenas, eles na Amazônia, eles são os que mais preservam a floresta. Então, as áreas que são declaradas como preservação, que está em conservação da União, que é gerida pelos indígenas, isso está intocado, o nível de desmatamento é muito baixo, as queimadas não chegam até lá. Isso é uma das formas de preservar. Também tem a forma de preservar que eu acho bastante interessante, que é não só deixar a floresta intacta, ninguém entra, também se pode explorar a floresta de maneira sustentável através de serviços ecossistêmicos. Por exemplo, o açaí na região norte está sendo uma fonte de renda para os produtores das comunidades rurais. E isso é uma forma deles também trabalhar na questão da conservação da floresta. Não tem por que você derrubar as árvores para depois mandar soja. Isso só está avançando a nossa fronteira agrícola e está prejudicando o bioma. É possível sim deixar a floresta de pé e gerar renda. O açaí ele tem uma produtividade muito maior que a soja nesse sentido. E sim, de fato, acho que isso é uma mudança na forma de que desenvolvimento a gente espera. Então, sim, isso acaba indo nesse sentido. Pelo menos essa é a minha opinião. A gente perguntou, Guilherme, a opinião das pessoas. A nossa equipe foi às ruas para saber a opinião dos paulistanos sobre a situação ambiental do país. Olá, Beatriz. A gente está aqui hoje para saber a opinião de algumas pessoas a respeito da crise ambiental que vem acontecendo no Brasil. Olha, hoje é uma coisa assim de se preocupar bastante, né? Tem que realmente os governantes correrem atrás dessa parte, porque na minha época não tinha muito essa preocupação com a crise e tudo. Hoje em dia é mais importante pensar nisso, né? Para o futuro, inclusive, né? Para poder as coisas virem melhorar nessa parte, né? Porque realmente hoje é muito preocupante. Então, eu acho que é péssima, é triste, é preocupante, é um pouco de falta de cuidado dos vigilantes, né? Porque você está tendo tanta queimada, se vê que não é causado muitas vezes naturalmente. Tem um pouco de gente que não tem cabeça que está causando também isso, né? Então eu acho muito indignação, né? A gente fica indignada em ver essa brutalidade que estão fazendo com o nosso próprio planeta. Eu acho que deveriam pensar mais, que o planeta não é só de uma geração, é de geração que passa para outra geração e assim adiante, né? Então, já que se fala tanto aí de direitos iguais, a natureza também quer ser reconhecida com direitos de respeito, né? Que cada dia que passa a gente vê que a natureza está sendo desrespeitada de uma forma bruta, né? É isso, Beatriz. E essas foram as opiniões de algumas pessoas a respeito do assunto. E agora voltamos para o estúdio para saber a opinião do Guilherme. Bom, Guilherme, como a gente viu na reportagem, as pessoas estão se preocupando, né, com esse tema. O que você acha que as pessoas podem fazer em relação a isso? Olha, primeiro votando em governantes que sejam responsáveis com relação à preservação do meio ambiente. Como eu disse no bloco anterior, é possível preservar, manter a floresta e ter um desenvolvimento sustentável. E eu acho muito interessante que o Instituto Socioambiental ele tem uma frase muito que resume um pouco isso, né? Que socioambiental se escreve junto. Então, eu acho que é nesse sentido. Tirando isso, o que uma pessoa pode fazer? Primeiro, existem as questões dos voluntariados, tal, e aí você pode se envolver na questão. Mas eu acho que o principal seria a fiscalização dos governantes. Então, se o órgão de controle não está, como o IBAMA, não está podendo fazer a fiscalização na Amazônia, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa ter, talvez, uma consciência um pouquinho maior nesse sentido. Sim. Mas, tirando isso, não resta, porque isso não são as nossas decisões que vão impactar o clima, não é
o meu posicionamento aqui em São Paulo que vai mudar a questão das queimadas na Amazônia. Então isso é uma questão de Estado, então a gente tem que estar trabalhando nessa dimensão, não tem jeito. Exatamente, Guilherme. Tá muito boa a entrevista, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa. Foi muito esclarecedor as suas respostas sobre esse tema. Obrigado você pelo convite mais uma vez. Muito contente por estar aqui. Obrigada, Guilherme. O Ambientando fica por aqui e até o próximo programa.